Paz e a graça. Hoje nós vamos contar a história de alguém que achou que a glória de Deus tinha ido embora de sua vida. A esperança para ele havia acabado. O que fazer quando nós temos essa impressão? O que é uma falsa impressão? Em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 20, conta uma história, a história do povo de Israel em determinado momento. E diz assim, 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 20, diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. E quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento e ficaram com medo. Mas disseram: sejam fortes, filisteus, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. Quando um benjamita chegou, o sacerdote Eli estava sentado, observando em sua cadeira, ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli, o sacerdote, ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Ele tinha 98 anos de idade. E ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu? Meus filhos. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Icabode é o nome que a nora de Eli deu para seu filho, que nasceu naquelas circunstâncias trágicas descritas no texto. Esse nome é oriundo da junção de duas palavras: Cabot, que significa glória, e é um advérbio que na língua hebraica significa não ou sem, ou ainda ausente. O garoto que nasceu se chamava literalmente Icabode, sem glória, inglória. Esse nome terrível mostra a triste realidade que Israel vivia. Eles haviam perdido Eli, o sacerdote, que era o juiz de Israel, por 40 anos. Eles haviam perdido os sucessores de Eli, que eram os filhos Ofni e Finéias. Haviam perdido novamente a batalha para os filisteus. E agora, por sua inconsequência, Israel havia perdido aquilo que eles mais consideravam: a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus ou a glória de Deus entre o povo de Israel. A situação era muito grave. Então, não perguntamos o que nós podemos perguntar: o que levou Israel a essa situação tão terrível?
O que fez esse povo chegar a uma situação tão humilhante? Porque Deus não subiu com eles para a batalha. O que Israel havia feito para que a glória de Deus fosse embora? O que havia acontecido com aquele povo que era conhecido pela grandeza e pelos feitos do seu Deus? Por que aquilo havia acontecido? E para responder a essas perguntas, o texto nos apresenta 3 lições muito importantes. A primeira lição que aprendemos com esse texto é que Israel estava assim porque Israel lutou uma guerra que não era sua. E muitas vezes nós lutamos guerras que não são nossas. Às vezes nós tomamos partido, nós colocamos a nossa mão, nós procuramos interferir em coisas que Deus não quer que mexamos, porque é Ele quem está trabalhando. O verso 2 fala que eles perderam a batalha. Uma vez que eles haviam sido derrotados e que 4.000 homens estavam mortos, eles tinham que parar e perguntar o que estava acontecendo de errado e deveriam esperar uma resposta de Deus por meio do profeta. E não continuar sem direção de Deus. Às vezes, quando as coisas não vão bem, nós precisamos parar e perguntar a Deus o que está acontecendo. E às vezes precisamos até voltar atrás e continuar lá daquele ponto e começar a agir como Deus quer que façamos. Mas muitas vezes, quando a situação está ruim para nós ou para aqueles a quem amamos, nós sempre achamos que podemos fazer mais alguma coisa. Então continuamos lutando as lutas ou colocando as nossas mãos em coisas que Deus não quer que façamos nada. Às vezes é preciso que a gente pare, reflita, fale com Deus e espere a resposta de Deus. Esse muitas vezes é o nosso problema e esse foi o problema de Israel. Às vezes nós até oramos, mas não esperamos a resposta de Deus. Como nós queremos apenas uma resposta e um tipo de solução, então ao invés de esperarmos para ouvirmos a voz de Deus, nós então começamos a buscar um jeito de encontrarmos aquela solução tão desejada. No texto percebemos que eles não esperaram a resposta do Senhor. No desespero, eles buscaram seguir suas próprias intuições e seus próprios caminhos. As pessoas no mundo gostam de dizer, siga seu coração, siga sua intuição, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando as coisas estão muito difíceis, nós precisamos parar e perguntar a Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? Então esperar a resposta de Deus, para daí então nós começarmos a agir. Se nós perseverarmos perguntando a Deus, porque o que a gente quer é orar e Deus mandar um anjo com a espada desembainhada e resolver ou falar conosco. Mas não é assim. Davi nos ensina que a vida de Davi, se nós olharmos nos Salmos, é clamar e louvar. Clamar e louvar. Clamar e louvar. Ele clamava a Deus constantemente. Ele buscava a presença de Deus. Quando as coisas estão difíceis, Deus não vai responder como um relâmpago em alguns segundos. Continue perguntando, um dia após o outro, e Deus vai dar a resposta. Às vezes Ele vai dizer para você, volta lá para aquele ponto, porque foi dali, não era isso que você tinha que ter feito ali. Então você continua, não abaixe a cabeça, continue de cabeça erguida, olhando para mim. Continue firme. E aí nós nos desesperamos, enterramos nossa cabeça na terra, começamos a fazer um monte de coisas para tentar resolver os problemas, mas não adianta. Nós aprendemos aqui que quando algo dá errado conosco, quando nos frustramos com algo que não acontece como esperamos, nós que somos povo de Deus, a melhor coisa a fazer é buscar a orientação dele. É preciso esperar a orientação de Deus antes de agirmos, antes de darmos mais um passo. E isso para nós muitas vezes é muito difícil. Porque às vezes nós vemos alguém dar um palpite e a gente corre atrás daquele palpite. Outra pessoa
e aí a gente corre atrás daquilo. Na semana passada tem um rapaz que sempre vem aqui às quartas-feiras. Ele é fruto do nosso trabalho lá no hospital. E ele ficou desempregado e por alguns meses ele entregou currículo em tudo que é lugar. E ele orava: Senhor, olha aquele currículo que eu entreguei no lugar X. O mais interessante é que a porta que abriu para ele foi um lugar em que ele não entregou currículo algum. Ele nem sabia que essa porta estava aberta. E ele chegou aqui feliz da vida. Pastora, você não sabe. Eu distribuí currículo esses meses todos em tudo que é canto. De repente ele recebeu um telefonema em um lugar muito bom, em expansão. Ele está lá há 2 semanas e a pessoa já está pensando em dar uma outra responsabilidade, um outro cargo para ele. E ele nunca pensou. Então Deus é um Deus que age de súbito, inesperadamente. É um Deus que age de repente. Deus não vai fazer as coisas conforme nós achamos que Ele vai fazer. Deus é o dono de tudo. Ele é sábio, Ele é poderoso. Ele pode fazer por nós muito mais do que aquilo que esperávamos. Ele estava aqui, o moço estava querendo aceitar até qualquer coisa, mas Deus não tinha qualquer coisa para ele. Deus abriu uma porta maior do que a porta onde ele estava. É assim que Deus faz. Ir para a guerra sem a ajuda do Senhor é sinônimo de fracasso. Esse foi o fator principal que levou Israel à derrota. E hoje, como podemos cometer esse tipo de erro? Porque eles não esperaram a orientação de Deus, eles foram lutar em uma batalha que não era sua. Mas agora não havia determinação do Senhor para que eles fossem lutar. Não lute, luta dos outros que não é sua. Não se intrometa em assuntos que Deus não mandou você se meter. Não coloque a sua mão onde Deus não mandou você colocar a mão. O que aconteceu com eles é que eles foram para a guerra, mas eles foram sozinhos. O Senhor não subiu com eles. Às vezes nós insistimos em algo que Deus não tem para nós. Então pare tudo. Está difícil, você está pelejando, não está conseguindo, as coisas parecem que só pioram. Pare tudo. Faça um propósito com Deus, comece a falar com Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer mesmo? Sozinho eu já lutei, já acabei com todas as minhas forças, mas Senhor, e agora? O que é que eu devo fazer? Mas não espere que Deus vá falar, responder com fogo. Insista, insista. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco, de uma situação escorregadia, em que a pessoa não conseguia ficar de pé. Isso é um charco. Tirou-me de um charco, de um lugar escorregadio, de um lugar em que eu não conseguia me colocar de pé, não conseguia erguer a minha cabeça, e pôs os meus pés sobre uma rocha. E por último ele diz: e pôs um novo cântico nos meus lábios. Deus tem coisa nova para as nossas vidas. Nós estamos sempre procurando preservar aquilo que temos, preservar aquilo que nós achamos que é fundamental, mas Deus faz tudo novo. Então, em primeiro lugar, quando fazemos alguma coisa que não tem aprovação do Senhor, como entrar em qualquer empreendimento, qualquer coisa, sem a orientação do Senhor, é ser derrotado antes mesmo de iniciar a obra. Não devemos extrapolar a nossa competência e nem agir sem consultar a Deus. Ou então insistir em continuar algo quando o nosso tempo ali já acabou. Deus não está mais ali. Então nós nos recusamos a obedecer a Ele quando continuamos. Às vezes nós queremos ajudar uma pessoa e nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Nós nos achamos até responsáveis por ela. Eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar a mudar a vida dessa pessoa. Mas você esquece que quem muda a vida, quem muda a sorte de qualquer pessoa é Deus.
Então o nosso papel ali, ao invés de estar ali martelando a mesma coisa, martelando, insistindo, é a gente orar a Deus. Senhor, muda o coração dessa pessoa. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Me ajuda. Porque quando fazemos isso, nós causamos ainda um outro problema. Nós dificultamos o nosso relacionamento com aquela pessoa. Então não adianta você ficar martelando. O que adianta é você parar e clamar pela ajuda de Deus. A consequência da nossa autonomia na tomada de decisões é a solidão na hora da execução dessas decisões. Quem rejeita o governo de Deus também abre mão do seu poder e do seu favor. Nós não vamos mudar ninguém. Quem muda as pessoas é Deus. Em segundo lugar, quando transformamos em secundário aquilo que é principal e quando fazemos do principal algo secundário, nós também nos metemos em encrencas. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo não existe prioritariamente para acabar com a pobreza, nem para acabar com a fome no mundo, ou também não existe para salvar os animais em extinção. Essa não é a prioridade número 1 da igreja. A igreja existe prioritariamente para pregar o Evangelho para as pessoas, para que essas pessoas conheçam a Jesus Cristo e sejam salvas por ela. Essa é a prioridade da igreja. A igreja existe para isso. Cada um de nós foi criado com um propósito. Nós não estamos aqui à toa. Esta é a única forma de mudar realmente o mundo e de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, que é o de glorificar a Deus. É claro que é importante alfabetizar as pessoas, é importante alimentá-las, é importante não deixar que os animais sejam extintos, mas não é esse o alvo principal da igreja. Jesus disse para buscar primeiro o reino. Quando buscamos primeiro outras coisas, nós transformamos o que é secundário em prioritário. E o que é prioritário, nós transformamos em secundário. Em segundo lugar, porque Israel tentou determinar o modo e a hora de Deus agir. Muitas vezes nós estamos numa situação difícil por um tempo prolongado. E aí nós ficamos meio chateadinhos com Deus. E aí nós não queremos mais clamar ou insistir na oração porque ficamos zangadinhos com Deus. Mas nós aprendemos aqui que Deus age na hora dele, no tempo dele. Não adianta a gente ficar de birra, chateado, ficar, por que, Senhor, o Senhor não faz isso por mim? Por que eu estou passando por isso? Não adianta. O verso 3 nos informa que o povo de Israel decidiu trazer a arca diante da aliança como garantia de que o Senhor iria com eles para a batalha. Ah, o Senhor não vem não? Então eu vou pegar a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, vou trazer para o meio da batalha e aí sim eu vou ganhar essa luta. Eles viram que como Deus não estava ajudando a vencer a batalha, então Deus não vai ter jeito. Eu pego a arca da aliança, trago para o meio da batalha e Deus não vai ter o que fazer. Nós vamos ganhar essa batalha. E foi assim que eles fizeram. E eles acharam que dessa forma Deus os salvaria das mãos dos seus inimigos. Ao invés de eles esperarem a resposta de Deus por meio do profeta Samuel, eles impacientemente decidiram forçar a ação de Deus, determinando o modo e a hora de Deus agir. Eles disseram, bom, Deus não agiu até agora, vou pegar a arca, levo lá para o meio e Deus vai ter que agir imediatamente. Quando a arca chegar, vai ser todo mundo caindo duro e morto, porque a presença da arca significa a presença de Deus. Afinal de contas, é a arca da aliança com Deus. Mas Deus não tem esse combinadinho com nós, com a gente, conosco. Nós sempre pensamos que Deus tem combinadinho conosco, mas Ele não tem. Israel acreditou que Deus se submeteria às suas decisões, mas nada disso deu certo porque Deus é soberano.
E todos nós somos seres humanos, somos seus servos. Jamais podemos querer inverter a ordem das coisas. Nada a não ser a vontade soberana de Deus pode agir ou pode mover o próprio Deus. Se Deus abrir, ninguém pode fechar. Se Deus fechar, ninguém pode abrir. Deus não obedece às determinações de ninguém, mas não há nada e nem ninguém que não se dobre ante as suas determinações. Ele é soberano. Não adianta tentarmos dar um jeitinho, não adianta criarmos amuletos, não adianta nos impacientarmos, não adianta sofrermos, não adianta forçar as coisas, não adianta nos insurgirmos contra Deus, porque Deus é soberano. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter à vontade soberana dele, que nós devemos nos curvar diante dele. O livro de Jó nos diz que até mesmo os trovões obedecem à voz de Deus. O mar aquieta a sua fúria diante da sua repreensão. Os montes fogem apavorados diante da presença soberana de Deus. Não há poder no mundo que possa nos separar do seu amor em Cristo. Porque Ele, em sua vontade soberana e livre, decidiu nos amar. Deus nos ama. Este é o Deus que nós servimos. Nossos olhos devem estar diante dele na expectativa de que ele haja. E nós cremos que se ele agir, ninguém impedirá. A palavra de Deus diz, agindo ele, quem impedirá? Ele é nosso Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse também, tende bom ânimo, eu venci o mundo e nós também vamos vencer. Mas Israel esqueceu. Essa foi outra causa para a sua derrota. Nós nos esquecemos facilmente de tudo que Deus nos prometeu. Nós esquecemos que Deus é fiel. Esquecemos sobretudo que Deus nos ama. Deus nos ama. Deus não é um carrasco. Deus não é alguém que está pronto a te castigar pelas coisas que você fez. Deus nos ama. E eu acho essa passagem bíblica linda, maravilhosa, porque ela ensina lições poderosas, como nós já estou terminando. Nós vamos ver. Ele é sobretudo, assim como ele sustentou aquele povo no deserto, ele vai nos sustentar nos nossos desertos. Em terceiro lugar, porque a liderança de Israel não soube preparar sucessores dignos que andassem nos caminhos do Senhor. Cumpriu-se uma profecia de Deus, que Deus havia dito que não pouparia a descendência de Eli, porque ele colocou os seus filhos em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Como é que ele fez isso? Os filhos de Eli eram infiéis nas ofertas, eram corruptos, eram promíscuos, eles cometiam abuso de poder. E Eli amava tantos filhos que não os disciplinava. Eli, o sacerdote, se colocou contra Deus quando deixou de disciplinar os seus filhos. Mas o Senhor já havia determinado que ele estava retirando a sua glória de Israel. A ordem de Jesus para nós é ir e fazer discípulos. Nós deveríamos pensar nisso. Ele disse que deveríamos ensinar tudo o que temos aprendido. Isso quer dizer que não podemos continuar a ficar só no banco da igreja a vida inteira. Temos que aprender a ensinar e a perseverar nessas coisas. O mais interessante nessa passagem é que o que Deus quer quando Ele diz ide e fazer discípulos, você tem muita coisa a transmitir para as outras pessoas. Você tem uma experiência de vida que é única. É só sua. Ninguém mais vai ter essa experiência. É uma experiência de você conhece coisas e tem experiências com Deus que
que ninguém mais tem. Então você pode dividir tudo isso com outras pessoas. Veio uma amiga nossa aqui na quarta-feira e ela perdeu uma filha há 2 anos. E eu disse a ela o quanto Deus a transformou nesses 2 anos. Ela é uma outra pessoa. Então a gente tem que começar a se perguntar, se Deus tivesse tirado um filho de mim, será que eu estaria como essa moça, procurando a Deus e andando nos caminhos do Senhor? Será que eu não ficaria completamente revoltada com Deus e não estaria aí perdida no mundo buscando outras coisas? Ela passou por Deus passou com ela num processo tão maravilhoso que agora ela quer aposentar para viver para Deus. Cada um tem uma experiência com Deus que é única. Por isso o Senhor disse: ide e fazei discípulos. O nosso papel é dizer para as pessoas: olha, você está desesperado? Não fique. Tem um Deus que mesmo no meio desse deserto, mesmo no meio das suas perdas, mesmo no meio do seu desespero, Ele está com você. E essa moça disse para mim: pastora, eu aprendi uma coisa que você sempre pede. Eu pedi a Deus: Senhor, me mantenha de pé. E nesses 2 anos, Deus tem mantido essa moça de pé. Antes, meio cambaleante, mas agora ela sabe onde está indo. Ela está aprendendo a superar um dia após o outro. Não há nada que você, com Deus, não possa superar. Absoluta e rigorosamente nada. Não há perda, não há enfermidade, não há nada que com Deus você não possa superar. Nada. Ele é o nosso ajudador. A Bíblia diz que Ele nos sustenta, que Ele vai à nossa frente, que Ele anda conosco, que Ele é o nosso protetor, que Ele coloca uma cerca à nossa volta. Ela diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz que a gente pode cair 6 vezes, que na 7ª vez Ele nos levantará e nos susterá com a mão poderosa dEle. Não há nada que você não possa superar com Deus e em Deus. Ele vai te dar uma paz, uma compreensão e uma força que você jamais imaginou que teria. O nome do menino era Icabode. Parecia algo definitivo. Mas a história de Israel não acabou ali. Nós sabemos que eles existem como nação até hoje. E são uma nação que luta, mas são uma nação rica, poderosa. A sua história muitas vezes parece que vai acabar ali, mas Deus tem muito mais para nós. A palavra de Deus diz que aquilo que não subiu ao nosso coração, nem veio ao nosso pensamento, é isso que Deus tem para nós. E aí as pessoas pensam que são coisas desse mundo. Não! O que essa nossa amiga está experimentando é uma presença poderosa de Deus, diferente de tudo aquilo que qualquer um de nós pode imaginar. Mas se tudo acabar, se na sua vida você achar que as coisas estão acabando, se você achar que não vai aguentar passar por uma perda, passar por um problema financeiro, passar por portas fechadas, Deus nos ensina nesse capítulo da Bíblia: se tudo acabar, Deus pode te reerguer. Quando ela perdeu a filha, essa moça, eu fui visitá-la em Goiânia 2 vezes. E eu não sabia muito o que dizer. Então eu deixava ela falar, deixava ela chorar. Era a 2ª vez que ela passava por aqui. Quando nós nos conhecemos, ela tinha perdido o pai. E 1 ano depois eu também perdi o meu pai. Mas naquele momento ela chorava inicialmente. Eu não sabia muito o que dizer, mas depois eu descobri que era a nossa presença ali que era mais importante do que qualquer palavra. Às vezes você não tem o que dizer, mas esteja ali calado. É isso que Deus quer muitas vezes. Às vezes a gente fala coisas tentando achar uma solução. Não tem solução para quem perdeu um filho. Você não tem o que dizer para quem perdeu um filho. Não tem o que dizer.
Quando ela perdeu o pai, que ela dizia que era o sustentáculo dela, que era quem levantava o moral dela. Você não tem muito o que dizer, mas você pode estar ali. Você pode dizer para ela, você não está sozinha, Deus está com você. Você não está sozinha, Ele vai te ajudar. É difícil, mas Ele vai te ajudar. Você pode chorar com a pessoa. E às vezes é tudo o que você tem que fazer. Às vezes nós queremos resolver os problemas das pessoas, mas não é isso que Deus quer. Se tudo acabar, Deus pode te reerguer. Deus pode nos colocar no caminho. Deus pode nos ensinar. Se for da vontade dEle, Ele pode nos restituir. E quando Deus nos restitui, quando Ele nos reergue, como fez com essa moça, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Às vezes nós pensamos, como eu vou viver sem essa pessoa? Como eu vou viver sem aquele emprego? Como eu vou viver sem o dinheiro? Como eu vou viver sem o meu braço, sem uma perna? Como eu vou viver sem isso ou sem aquilo? Mas a palavra de Deus nos mostra que Ele pode nos reerguer. Ele pode pegar todos aqueles cacos, juntar, fazer algo novo, e a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele pode voltar a colocar um novo cântico nos seus lábios. Há situações em nossas vidas que nós achamos que nunca mais vamos cantar, nunca mais vamos louvar a Deus, nunca mais vamos glorificá-lo. Nós vamos viver tristes para o resto da vida. Mas Deus é poderoso. Ele ergue as nossas cabeças. Ele nos reinventa. E nos faz caminhar com Ele por caminhos que nós jamais imaginamos. Ele nos dá uma paz e uma alegria que nós jamais pensamos que teríamos novamente. Ore a Deus. Volte-se para Deus. Não desista, creia nele, mas sobretudo pergunte a ele o que aconteceu, pergunte a ele o que está acontecendo. Às vezes é só porque não chegou ainda a hora de Deus mudar a sua sorte. Em Deuteronômio 30 está escrito que Deus é aquele que muda a nossa sorte. Deus vai mudar a sua sorte. E às vezes nós passamos por deserto, perguntamos a Deus o que é, mas é apenas porque não chegou a hora. Não tente apressar a Deus. Nós não temos poder nenhum sobre a vontade dEle. Ele é soberano.